Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Humanitas Diálogos Históricos. Eu sou o professor Jadir Gonçalves Rodrigues e na nossa gravação de hoje, no nosso vídeo, nós vamos falar um pouco sobre o discurso, a retórica do ex-tenente Bolsonaro Macunaíma. Particularmente, tratando um pouco dessa ideia de algumas premissas que são aparentemente centrais para a retórica desse moço, não é? Que é a questão da violência, das minorias, das mulheres, a temática da educação, Deus, não é? Tortura, sexualidade, enfim. E se nós realizarmos uma pesquisa bem rápida, na década de 90 até o ano de 2010, nós encontramos um farto material que dá conta do posicionamento, sabe? Da postura, do comportamento, da atitude, do pensamento do senhor, né? Ex-tenente Bolsonaro Macunaíma, acerca da violência. Ele é um adepto da violência, tanto que tem aquele negócio das arminhas e tal, ele é defensor, não é? Do armamento, enfim, tá? Como se isso fosse solução a uma sociedade cada dia mais violenta. Uma sociedade que já tem na sua formação histórica, a extrema violência como fundamento elementar, que é o caso do Brasil. Se você pensa a escravidão, o sistema escravista, se você pensa as sociedades, as comunidades nativas que aqui viviam e como foram tratadas. E a questão das minorias, ele sempre foi contra as minorias, não é? E a questão das mulheres, ele é um machão, ele é um machista. A educação ideológica, sabe? Como se existisse alguma educação que não fosse política, como que se a política fosse só a política em termos nacionais, não existisse uma política que atravessa a vida social como um todo. E Deus, não é? Ele fala de arminhas, fala de morte de inocentes, que tudo bem, é preciso para mudar o país, enfim, mas fala de Deus ao mesmo tempo. A tortura, ele sempre se disse favorável à tortura. Entende? Que a arma te protege, por exemplo, não é? E que a violência é para o bandido, sabe? Quanto mais armado, mais o bandido não vai evitar de ir naquela casa. E a sexualidade, que é um problema gravíssimo que ele tem, e se percebe isso claramente, nos posicionamentos dele ao longo da década de 90 e do ano 2000 até 2010. De um preconceito assim exacerbado, inaceitável. Tá? Mas, ao mesmo tempo, é preciso lembrar que nós temos um movimento bem recente das Forças Armadas, de uma maneira geral, inclusive as Forças Armadas brasileiras, né? A Aeronáutica, a Força Aérea Brasileira, de estabelecendo limites éticos e constitucionais, não é? Eles vão obedecer e bater continência para o presidente que for eleito, seja Luiz Inácio Lula da Silva, seja qualquer outro. Isso é uma postura que se espera, aliás, não é nenhum favor, tá? Mas ainda temos o Eduardo Ramos, né? O Braga Neto, o Pazuello Pinóquio, e o Augusto Heleno, golpista decadente, não é? Que eu não sei o que pensa um moço daquele para ficar com aqueles óculos escuros e falando as insanidades que ele tem falado. Tá? Então, essas são duas observações mais iniciais. Agora, eu estive lendo um trabalho da Esther Solano, não é? Um artigo sobre a opinião de uma pesquisa que ela fez, acerca do que ela chama de Bolso Lula. Quer dizer, os arrependidos, né? Os eleitores arrependidos, os eleitores do Bolsonaro, que estão, do ex-tenente Bolsonaro Macunaíma, que estão arrependidos, né? E vão votar em Lula. E aí ela levantou algumas razões para isso. Número 1, frustração, né? Que eles votaram no ex-tenente buscando mudança, sabe? Querendo algo novo. E aí isso não deu certo, não é? O número 2, eles acreditavam na Lava Jato, né? Eles acreditavam naquele discurso que a culpa era do PT, do Partido dos Trabalhadores, não é? E eles acreditavam, eles descobriram, da desilusão deles, que o Bolsonaro e o Moro representaram uma farsa, tá? E que o problema
da vitória do senhor, a vitória acidental do senhor ex-tenente, ela se decorre de algo acidental, sabe? Decorre do que aconteceu em Juiz de Fora, principalmente decorre da forma como se usou a internet, sabe? E também do fato de Luiz Inácio não poder concorrer. Então, eles estão desiludidos, tá? Os ex-eleitores do ex-tenente, os ex dos ex, Tenente Macunaíma, ou Tenente Bolsonaro Macunaíma, e tem outra situação, a desilusão deles. Eles estão desiludidos com a desumanidade do ex-tenente. Sabe, a desumanidade que ele mostrou no decorrer da pandemia, do não enfrentamento da pandemia, que é isso que ele é o desgoverno e o não enfrentamento. Ele achava que tinha que deixar a pandemia tomar conta e passar, né? O comportamento, desiludidos com o comportamento autoritário, intolerante e com as mentiras recorrentes. Porque tem algumas exigências, sabe, para o exercício do cargo. Não fica bem um presidente, uma pessoa que ocupa o cargo de presidente da República, mentir e fazer paródia da mentira e dizer que a mentira faz parte, sabe? É preciso ter ética, é preciso ter valores. Uma cena que demonstra bem o que pensa e como age esse senhor, o ex-tenente, essa imagem que viralizou nos últimos dias, desse senhor comendo farofa com as mãos, querendo imitar o homem comum, a pessoa comum, não é? Farofa e frango assado, como se o pobre comesse daquela maneira, como se o homem comum comesse daquela maneira. Sabe, e não é tentando realizar esse tipo de teatro, que ele vai conquistar os votos da massa, do povo. Isso fica bem claro quando a gente percebe o texto da Esther Solano. Por outro lado, ele não vai conseguir se aproximar dos nordestinos de uma forma tão fácil assim como ele está pensando. Dos paraíbas, conforme ele disse, né? Ou então do pessoal que gosta do Guaraná Jesus, lá em São Luís do Maranhão, tá? Bom, então essas mentiras e essas agressões, elas pesaram muito para que esses eleitores, ex-eleitores do ex-tenente, eles se desiludissem, não é? Com essa desumanidade, com essa atitude absolutamente inadequada, inaceitável diante da pandemia, o não enfrentamento. Bom, e na quarta razão que ela destaca, a Esther Solano, é que eles votarão em Lula por razões sofridas. Passam fome, tem gente passando fome e que votou no senhor, no ex-tenente, tá? Ex-eleitores, não é? Eles não conseguem pagar as contas, boa parte deles, não conseguem comprar o botijão de gás de cozinha, tá? E aí eles observam que na época do Luiz Inácio, os governos do Luiz Inácio Lula da Silva, a vida estava melhor. Eles conseguiam comer carne, dava para sonhar um pouquinho, às vezes até gastar dinheiro, né? Guardar um dinheirinho, economizar. E, por fim, quando a paciência acaba, eles dizem não dá mais, sabe? Porque eles têm a consciência, ou eles estão argumentando, que é uma pesquisa, não é? Que o Lula cuida dos pobres. Que o Luiz Inácio Lula da Silva, ele se preocupa com o povo. E que não é um discurso que ele inventou agora de comer paçoca, farinha, sei lá, sabe, no meio da rua, de uma maneira parecendo, enfim, desagradável, na verdade. Não, o Luiz Inácio se preocupa com o povo desde a década de 70. E está na estrada há muitos anos. E realmente, o discurso foi sempre esse. E a prática, no final das contas, querendo ou não, dos dois governos do Luiz Inácio Lula da Silva, eles tiveram essa qualidade, essa característica de inclusão, sabe? E de uma melhoria sensível no nível de vida da massa, do povo brasileiro. Tá? E, por fim, mais um último ponto, ela vai dizer assim, a Esther Solano, na pesquisa dela, aponta para essa conclusão. Todos têm medo, sabe? O problema do medo em relação ao ex-tenente Bolsonaro Macunaíma.
Medo do golpe, com apoio de militares. Muitas pessoas têm medo, sim. Sabe? Porque está vivo na memória das pessoas aqueles movimentos antidemocráticos, aquelas faixas. Golpe militar com o ex-tenente Bolsonaro, Macunaíma no poder. Né? Todo mundo tem muito claro o Augusto Heleno falando as coisas que ele fala. O Braga Neto falando as coisas que ele fala. Não vai ter eleição, enfim, né? Em 2022. E mesmo o Ramos. Está muito claro o que o Pazuello fez na desumanidade. Está muito claro esse autoritarismo e esse histórico recorrente de que daria o golpe no dia seguinte. As provas, o próprio ex-tenente já construiu contra ele mesmo. É só fazer uma pesquisa rápida que vocês vão ver o que ele pensa acerca do Brasil. Ele é isso, ele sempre foi isso. Só que algumas pessoas se iludiram e estão desiludidas, não é? Porque ansiavam por uma possibilidade de uma vida um pouco melhor. E, infelizmente, Luiz Inácio não pôde ser candidato. E aí votaram no ex-tenente Bolsonaro. E esse voto no ex-tenente se revelou uma frustração, uma desilusão enorme, pelas razões já apontadas anteriormente, não é? Então, todos têm medo do golpe, do apoio desses militares, vide o Augusto Heleno, as coisas que esses militares falam, da reserva, né? Vamos deixar claro que os militares da ativa têm uma postura muito diferente, tá? Eu estou elogiando, não. É necessário ponderar isso, tá? Que eles têm vindo a público dizer, olha, vai seguir a Constituição e pronto, acabou. Eles têm medo, e muita gente tem medo, dos grupos bolsonaristas radicais, do que eles podem fazer, não é? Porque a retórica deles, estimuladas pelo senhor ex-tenente, é de que tem que invadir a casa dos ministros supremos, seja lá quem for, não é uma defesa dos ministros supremos, sabe? Seja lá qual for a posição deles, que tem que jogar gasolina e atear fogo, atirar pelas costas e fazer coisas indizíveis com a família do ex-ministro supremo. Isso é de uma incivilidade, de uma falta de civilidade que beira a sandice. É coisa de lunático, de fanático. Isso não é coisa de uma sociedade. Isso não é coisa da política, sabe? E aí reclama do direito, da liberdade de expressão. Isso é liberdade de expressão ou isso é ameaça? Tá? Bom, o que se fica de tudo isso, então, nas palavras da Esther Solano? Se trata de um grupo covarde, porque falar de invadir casa de ministro supremo, jogar gasolina e atear fogo, ou atirar nas costas, ou estuprar as filhas deles, isso é coisa de covarde, tá? Isso não é algo que se diga, e muito menos não é o tipo de... É inaceitável esse tipo de postura, tá? E são medíocres. Porque sabe o que eles sabem fazer? Ficar fazendo sinal com a arminha com a mão. Sabe aquela coisa sem sentido? Num país que tem como fundamento elementar a violência. Acorda, Brasil. Tá? Acorda, pesquisem quem foi, o que falou, e o que pensava e o que continua pensando esse senhor. E cuidado com os teatrinhos, não é? Fazer de conta que é homem do povo. Daqui um pouco vai para o Nordeste usar aqueles chapéuzinho tradicional e se dizer homem do povo. Imitador do Luiz Inácio Lula da Silva, é isso que esse moço é. Pessoal, é isso por hoje, tá? Obrigado pela atenção, comentem, se inscrevam no canal, se aprovarem, né? É o que a nossa argumentação, aquilo que nós estamos defendendo aqui. E boa terça-feira para todo mundo. E mais uma vez, acorda, Brasil, acorda. Amanhã a gente volta.